O nosso Evangelho, João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Haviam mais ou menos naquele lugar, havia muita relva naquele lugar, e lá se assentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Primeiro, me desculpar aí pelo atraso, mas quando a gente faz 28 anos é bom ir ao médico, né? E a doutora Marlene fez o favor de me pedir de sangue quase 40 itens, né? Tem esse negócio, os 28 anos tem essas consequências, né? Mas também é muito bom, porque aí a gente vai, quando a gente faz 28 anos, a gente começa a encontrar com as pessoas, não mais na lanchonete, mas nos laboratórios. Então assim, e aí como é que o Hermes Pardini é pertinho, uma porção de gente, né? Até mesmo a mãe do Rodrigo, que eu acho que ela fugiu de casa. Foi um caso muito interessante, porque eu encontrei com a mãe dele, conversamos, encontrei com a sua irmã, também lá, né? Aí encontrei com outros, aí conversando, aí daqui a pouco eu sento e encontro com a irmã dele. Como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia e tal, né? Assim, sua mãe está bem, né? Que beleza e tudo. Pois é, ela está se recuperando da cirurgia, mas está em casa. Eu falei: em casa? Não, ela estava aqui. Ué, mas como ela está de repouso? Eu falei: eu não sei bem não, mas que ela estava aqui. Então isso tudo acontecendo. Agora,
vocês que estão participando conosco, hoje nós temos 600 pessoas celebrando conosco. Eu queria pedir de vocês a graça de clicarem aí naquele sinalzinho assim. Não é para que a gente receba nada. De novo eu estou lembrando, o nosso canal ele não é monetizado. Eu não recebo nada do YouTube, ou sei lá de quem que seja, para poder ter a celebração. Mas é para que você indique isso para outras pessoas. E dentre vocês nós acolhemos a Márcia em Piedade dos Gerais com o Ferraz, que estão lá participando, né, irmã da Thalina. Então Deus abençoe a você, Márcia, Deus esteja contigo, obrigado pelas colaborações com os artesanatos. A Márcia trabalha com artesanato e ela faz lá os artesanatos e nos doa muita coisa aqui para ajudar as obras sociais, né? Lembrando que quando você compra isso, olha, este mês nós destinamos todo esse trabalho às obras sociais. Nós conseguimos ajudar a Terra da Sobriedade com R$2.000, conseguimos ajudar a missão lá na África com R$1.500, né? Tudo isso a partir do artesanato. Essa rifinha boba que você participa, esse sorteiozinho, que a Márcia é uma das colaboradoras, até fazendo doce de leite, né, para nós, né? A Helenita, que está em Joanesburgo, África do Sul. Helenita, Deus abençoe a você, abençoe os irmãos e irmãs desta comunidade. A Sônia em Vitória, Espírito Santo, Deus te abençoe, Sônia. Cláudia, Morro Alto, lá pertinho de casa. Deus abençoe, Cláudia, você, toda a comunidade aí da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E a Cícera, que está também bem pertinho de nós, né? Desculpa. A Cícera está ali em Natal, né? Então Deus abençoe a você, Cícera, Deus esteja com você e com a sua comunidade. Um pouquinho de água, por favor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos continuando a leitura dos Atos dos Apóstolos. E uso de propósito a palavra continuando a leitura, para lhe perguntar a que anda a sua leitura bíblica. Você tem lido a Bíblia, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos ler a Bíblia todo dia um pouquinho, assim como a reza do Santo Terço. Você não tem noção do que você está perdendo quando você... Na verdade, não. O que você está deixando de ganhar? Porque Deus não castiga a gente se castiga. Então você está deixando de ganhar muita coisa quando você não lê a Bíblia todo dia. E aqui então essa postura: o que é de Deus permanece, o que não é para no tempo. Acaba. E aí? Eu costumo usar uma expressão: Deus quer ser o Pai das nossas ações e não o padrinho. Por quê? A gente não pergunta para ele, né, se ele quer, se pode, se é isso, se esse é o projeto dele. A gente faz. E aí diz assim: e Deus vai abençoar. E se Deus não quiser abençoar? Daí a importância da gente escutar Deus. Nós precisamos escutar Deus. O que Deus quer para a minha vida? Esses dias eu lhes perguntava: qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? A que Deus te chama? Qual é o propósito? E aqui não é deixar o que você está fazendo, a família, o esposo, a esposa, os filhos, o seu... Não, mas no meu trabalho, no meu casamento, na minha família, Deus me chama a uma realidade. E aí a forma como eu trato as pessoas, como eu acolho, como eu cuido, isso faz toda a diferença quando eu tenho clareza. Deus me chama a ser presença dele nesta realidade.
Isso é muito importante. Gamaliel diz, né? Se for de Deus, vai permanecer. Mas se não for, acaba daqui a pouco. E aí a gente vai vendo os milagres de Deus no nosso dia a dia, né? Que você fala, poxa vida, como é que Deus, olha como é que... E aí ele pega o nosso, aí já estou entrando no Evangelho. Ele pega o nosso pouco e multiplica. É outra expressão que o padre gosta de dizer. Porque eu lido, né, com essa questão toda do trabalho social, do trabalho com as pessoas aqui e ali e tal. Aí toda hora chegam e dizem, padre, é muito pouco, mas é o que eu posso ajudar. É muito pouco, mas é o que eu tenho para oferecer. É muito pouco. Eu digo, gente, vocês têm que aprender. Aí de novo eu costumo até brincar. Estou falando que vocês têm que ler Bíblia. Porque para Deus não existe pouco. Se é de boa vontade, Ele multiplica. Aí eu uso a expressão, Deus quer precisar do meu pouco para realizar o muito. Deus quer precisar do meu pouco para realizar o muito. Foram 5 pães, 5.000 pessoas foram alimentadas. É pouco. Aqui, né? André falou, Senhor, tem aqui, mas o que é isso para tanta gente? É o que eu tenho. Coloca esse pouco na mesa, Ele vai multiplicar. Mas só eu. Mas oferece o pouco, coloca esse pouco nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar. Só eu rezo, só eu isso, só aquilo. É pouco tempo que eu tenho. Oferece esse pouco tempo. Oferece o pouco e Deus multiplica. Agora, se a gente ficar no egoísmo, ou então naquela realidade, se não pode o perfeito, o ótimo, o bom não serve. Não dá. Eu gostaria de fazer as coisas perfeitas, gostaria de fazer tudo com excelência. Eu não dou conta, eu tenho limites, mas aí eu vou fazer aquilo que eu dou conta, e fazer com excelência também, porque não é só o todo, não é só o perfeito que precisa ser feito com excelência, o pouco também precisa ser. Eu só posso passar a vassoura nesse corredor, mas vai ser a melhor varrida que eu vou fazer, é o meu pouco, eu vou fazer com excelência. Agora a gente fica às vezes olhando, admirando o perfeito e de braços cruzados. Não, a parábola da multiplicação dos pães, ela não revela só o poder de Jesus enquanto sustento. Ele é aquele que se preocupa conosco, Ele é aquele que nos sustenta, mas Ele é também aquele que valoriza o pouco que eu coloco diante dEle. Aí, uma coisa interessante que a gente costumava dizer nos inícios dos grupos de orações, né? Deus aceita o nosso coração em pedaços, mas Ele não aceita pedaço do coração, é tudo. Pode estar em frangalho, mas é tudo na mão dEle. Ele não aceita, né, um pedaço, não, é tudo. Esse aqui é o meu tudo. Aí a gente vai ver, vai lembrar a viúva, 2 moedinhas, mas era o tudo que ela tinha, e ela ofereceu 2 moedinhas, e ele falou, olha, ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu o que era dela para viver, os outros todos estão dando a sobra, ela não. Então hoje peçamos ao Senhor, nesta sexta-feira, neste mundo tão individualista, tão egocêntrico, que a gente aprenda, né, a partilhar, e que a gente possa de fato, verdadeiramente,
sempre perguntar, como Francisco de Assis: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Para que Ele seja o Pai das nossas ações e não o padrinho. E assim, os nossos atos possam perdurar, porque estão alicerçados no eterno.